Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichmann, mestre e doutor em Física pela Universidade de São Paulo e perito criminal do Instituto de Criminalística também em São Paulo. Nós vamos, na aula 002 de Matemática, estudar os temas de 1 a 6 do concurso para oficial de justiça de 2023. Então, vamos lá? Nós vamos ver então, na aula 002 de hoje, operações com números reais, MMC, MDC, o tema 3, que é razão e proporção, o tema 4, porcentagem, regra de 3 simples e composta, no caso nós vamos ver um exercício com regra de 3 simples, e média aritmética simples e média ponderada. Na verdade, o exercício que nós vamos ver é sobre média ponderada. Então vamos iniciar. Esse exercício 11, que caiu no concurso de 2011 de oficial de justiça, 2011, ele envolve o tema razão e proporção. Então você tem dois valores recebidos por Pedro e João, respectivamente. Muito bem. E ele fala que Pedro mais João recebeu um certo valor. Do valor total recebido por um trabalho de Pedro, ele ficou com 2/5 desse valor total. E João ficou com o restante. Então, como que eu faço esse tipo de texto em forma de equação? Eu vou dizer o seguinte, que Pedro mais João receberam um certo valor, que eu vou chamar de T, o valor total. Muito bem. Pedro ficou com 2/5. 2/5 de quê? De João ou do valor total? Ele ficou com 2/5 do valor total. Então, eu escrevo assim, que Pedro é igual a 2/5 de T. P é igual a 2/5 de T. E João ficou com o restante. O restante é 3/5, é o que soma 5/5, que é um inteiro. Então, João ficou com o restante, 3/5 desse valor total. Muito bem. Agora, ele fala que da parte que lhe coube, João emprestou a parte que lhe coube é J. Eu estou chamando de J o valor total de João. Ele emprestou 800 a Pedro, então João ficou com menos 800. E emprestou para Pedro. Então, Pedro ficou com o valor P que ele tinha, mais 800. Esta é a maneira de escrever. E ele fala que dessa relação, Pedro ficou com o quádruplo da quantia que restou a João. A quantia que restou a João é esta quantia, J menos 800. E que Pedro ficou com o quádruplo dessa quantia. Pedro ficou com quanto? P mais 800, que corresponde ao quádruplo dessa quantia, que eu escrevo assim, essa quantia vezes 4. Isto é o quádruplo dessa quantia. Com essas equações, ele diz o seguinte, após o empréstimo, Pedro ficou com... Ele quer saber com quanto Pedro ficou. Pedro ficou com P mais 800. E quanto que é isso? Então, se eu descobrir quanto que é P, eu sei quanto é P mais 800, que é uma dessas respostas aqui. Após o empréstimo, Pedro ficou com P mais 800. Como que eu vou fazer a substituição deste J em termos de P? Porque aí eu teria só P e acharia P. Eu tenho que sumir com a letra J e colocar alguma coisa P. Muito bem. Como é que eu vou fazer isso? Eu faço o seguinte. Eu sei que daqui eu tenho uma relação entre P e T. Eu vou deixar o T sozinho aqui. Eu passo 5 multiplicando o P e o 2 dividindo o P. Então, eu sei que T, que é o valor total, é 5 vezes P sobre 2. Esta é a mesma equação, só que com o T isolado. Agora, eu vou substituir no lugar deste T de baixo, o T de cima aqui. 5 meios de P. Por quê? Porque aí eu vou ficar no lugar do J só alguma coisa P. Então, quem que é J? É 3 sobre 5 vezes T. Mas quem que é T? 5 sobre 2 vezes P. Ou seja, no lugar daquele J, eu posso colocar alguma coisa P. Que alguma coisa é essa? Esse 5 dividido por 5 dá 1, é 3 meios de P. Interessante, né? 3 meios de P. Então, o J é 1 vez e meio o valor de P. Eu vou jogar no lugar deste J 3 meios de P. E achar o valor de P. Então, vai ficar 4 vezes. Quem é J? 3 meios de P, menos 800,
é igual o que Pedro ganhou depois do empréstimo. Ele ficou com P mais 800, que é a resposta do problema. Eu vou distribuir esse 4 para o primeiro termo, vezes o segundo termo. Então vai ficar quanto? 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 3, 6. Isso aqui vai ficar 6P. Menos 4 vezes 8, 32, vai ficar 3200. É igual a P mais 800. Agora fica fácil, porque eu passo o P para o lado esquerdo, fica menos P, e passo 3.200 para o lado direito, ele fica positivo. Então eu tenho 5P é igual a 4.000, que é 3.200 mais 800. P é 4.000 dividido por 5. Então P, quanto que dá 4.000 dividido por 5? Dá R$800. Mas ele não quer saber o valor de P. Ele quer saber quanto é P mais 800. P mais 800. O P é 800 mais 800. Portanto, P mais 800, que é após o empréstimo, Pedro ficou com R$1.600. Legal. Então, a resposta é a letra D e bate certinho com o gabarito do concurso. O exercício 12, ele envolve o MDC. Então, você tem 3 produtos que são feitos propaganda, aparições desses 3 produtos. O produto A, o produto B e o produto C. Cada produto tem um tempo de aparição na propaganda, que vale 90 segundos para o produto A. Então, ele está medindo aqui o tempo em segundos. E o segundo produto, ele fica 108 segundos de aparição. E o último produto, produto C, 144 segundos. E aí, ele pede o seguinte: se a duração de cada anúncio em segundos foi a maior possível, então a soma do número de aparições dos 3 produtos nesse dia, então como é que eu faço para ter o maior divisor aqui possível, que divide 90, 108 e 144? Eu tenho que tirar o MDC desses 3 números. E eu tiro assim, através do método das divisões sucessivas. Eu pego os 2 maiores, 144, e calculo o MDC entre esses 2, entre 144 e 108. Dá 1. 1 e sobra 36. 36 eu coloco agora aqui. 108 dividido por 36 dá 3 e não sobra nada. Portanto, este número 36, ele é o MDC entre 144 e 108. Agora, eu vou calcular o 90. Eu introduzo o 90 aqui e pego o resultado do MDC e ponho aqui. E vou calcular o MDC entre 90 e 36. 90 e 36 vai ser quanto? Dá 2. 90 dividido por 36 dá 2, dá 72. O resultado é 72. E sobra 18. 18 para chegar no 90. O 18 eu ponho aqui. Então, 90 dividido por 36 dá 2 e sobra 18. O 18 eu ponho aqui. 18 dividido por 36 dá 2 e sobra nada. Quando aqui é 0, este é o MDC. E será o MDC entre os 3 números, 90, 108 e 44. Então, cada propaganda apareceu 18 segundos, 18 segundos é o MDC. Ou seja, agora eu vou dividir o 90 por 18 para ver quantas vezes ele apareceu. E vou somar, porque ele pede a soma a soma do número de aparições. A soma do número de aparições dos 3 produtos. Nesse caso, vai dar quanto? Quanto que é 90 dividido por 18? 90 dividido por 18 é 5. 108 dividido por 18 é 6. E 144 dividido por 18 dá 8. Isso é uma conta simples de se fazer. E 11 mais 8 dá 19. Portanto, o resultado é letra E. Também confere com o gabarito. Agora, eu tenho aqui a divisão inversamente proporcional ao número de horas. Quando é inversamente proporcional, é o produto, é a multiplicação.
Então, eu vou dizer que o valor em reais vezes o número de horas aqui é igual ao valor em reais vezes o número de horas aqui, que é igual ao número em reais vezes o número de horas aqui também. Então, vai ficar 100 vezes 20, 25x e 125y. Com isso, eu consigo descobrir os números que ele quer, x e y. X e y é fácil de calcular. Eu comparo este número com este. Portanto, vai ficar quanto? 100 vezes 20 é igual a 25x. Portanto, x é igual a 100 vezes 20 dividido por 25. É melhor fazer esta conta primeiro, que dá 4 vezes 2, 80. Muito bem. Então, x é R$80. Agora, eu vou calcular o y. 125y é igual a 100 vezes 20. Analogamente, se é igualdade, eu vou passar o 125 para baixo dividindo. Portanto, o y é igual a 100 vezes 20 dividido por 125. E quanto que dá esta conta? Como é que eu faço essa conta? Eu vou dividir em cima e embaixo por 5. Esse dividido por 5 dá 4. E esse dividido por 5 dá 25. Portanto, eu tenho que y é igual a 100 vezes 4 sobre 25. Agora eu faço esta conta primeiro. Isso dá 4. 4 vezes 4, 16. 16 o que é o y? Horas. Portanto, a resposta é R$80 e 16 horas. R$80 e 16 horas, a resposta é a letra B. E confere com o gabarito. Agora nós temos um exercício em que envolve porcentagem e uma razão entre essas porcentagens. Nesse exercício, nós temos que a receita líquida de certa empresa subiu 45% em relação ao semestre anterior. Receita líquida ele chama de RL. E ela é RL no semestre anterior. E hoje, quanto ela é? Ela é 45% maior. Se ela subiu 45%, ela é 1,45 de RL. É assim que a gente escreve que um número subiu 45%. E no semestre anterior, o lucro líquido, ele caiu com relação ao semestre anterior. Ele caiu 15%. Então, ele é 0,85%, que é o que inteira 100% do lucro líquido. E cada um desses números tem o valor em milhões. 725 milhões para quando subiu, 85 milhões para quando o lucro líquido decresceu. Agora ele pede a divisão entre LL dividido por RL. Eu tenho que fazer essa divisão. Mas eu sei quem é RL. RL é igual a 725 dividido por 1,45. E o LL é igual a 85 dividido por 0,85. Nós temos que saber, nesse caso, um pouco de álgebra. Eu vou multiplicar por 100 em cima e embaixo. Então, vai ficar 725 vezes 100 dividido por 145. É uma maneira de eu sumir com a vírgula. Agora, esse resultado aqui, ele dá 5. Então, é 5 vezes 100, que dá 500. E se eu multiplicar por 100 em cima e embaixo, eu tenho 85 vezes 100 em cima. E multiplicando por 100, eu ando duas casas para a direita, isso dá 85. 85 dividido por 85 dá 1. Portanto, esse resultado é 100. Se ele quer LL dividido por RL, LL é 100 e RL é 500. Cortando esses dois zeros, ou seja, dividido por 100 em cima e embaixo, 100 dividido por 100 dá 1. 500 dividido por 100 dá 5. E a resposta é 1/5, que também confere com o gabarito. O exercício 15, nós temos dois tamanhos de caixas que têm um volume diferente, S e T. A caixa de tamanho S, ela é maior que a de tamanho T. Então, você tem que no mesmo caminhão ou no mesmo veículo, você pode carregar 60 caixas de volume
de volume S. Ele fala que aqui dentro de um veículo cabe 60 caixas de volume S. E nesse mesmo veículo cabe 300 caixas de volume T no mesmo veículo. Então, a capacidade do veículo utilizado para entregas permite transportar 60 caixas S de volume S, né? E 300 caixas menores de volume T. Então eu tenho caixinhas pequenas de tamanho T e caixas maiores de tamanho S. E há uma relação entre elas. Se eu simplificar, passar o 60 para o lado direito, eu vou descobrir que é uma relação de 5 para 1. Ou seja, corto esse 0 com esse 0, 30 dividido por 6 dá 5, 5 VT. Então, a relação entre VS e VT é de 1 para 5. VS é 5 VT. O volume, nós descobrimos fazendo isso, que se cabe 60 caixas S num carro e 300 caixas T nesse mesmo carro, nesse mesmo veículo, a relação é de 1 para 5. E aí ele fala ainda o seguinte, que se nesse mesmo veículo couber, nós tivermos apenas, se nesse mesmo veículo, se nós tivermos nesse mesmo veículo 45 caixas de volume S, quantas caixas de volume T caberão nesse espaço? Assim, se forem colocadas apenas 45 caixas S no veículo, será possível transportar no mesmo carregamento um número de caixas T igual a quanto que cabe, qual é o número X caixas de volume T. Então a gente sabe o seguinte, aqui eu sei quantas caixas são de volume S. São 15 caixas de volume S. Obviamente, porque quando é o volume S, cabem 60 caixas. Então faltam 15. 15 caixas de volume S corresponde a quantas caixas de volume T? Nós temos uma relação entre VS e VT. Nós temos que uma caixa de volume S corresponde a 5 caixas de volume T. Portanto, 15 caixas de volume S corresponde a quantas caixas de volume T? Eu tenho que fazer essa regra de 3. X vezes 1 é X e 15 vezes 5 é 75. Portanto, a resposta é X vezes 1, que é X, multiplicando em cruz, 5 vezes 15. Que dá quanto? 75. Portanto, a resposta é a letra A. Caberiam 75 caixas de volume T. O 16 é o que se chama média ponderada, que em estatística é a soma de XI vezes FI dividido pela soma dos pesos, que é a soma dos FIs. Aqui no caso, o FI está fazendo o papel das porcentagens e o XI dos dias. Então, de todo jeito, eu tenho que fazer um vezes o outro. Eu vou montar uma coluna à direita. E dessa coluna eu vou fazer a multiplicação. À vista é 0 dias. Então vai ficar 15 vezes 0, que é a resposta de XI vezes FI, que eu preciso para calcular depois a soma e colocar aqui nesse lugar. E a soma dos FIs eu vou colocar aqui. Agora, quanto que é 15 vezes 0? Esse número vezes esse. 15 vezes 0, 0. 20 vezes 30, 600. 3 vezes 2, 6, 0, 0. Esta soma dá 5.700, que é a soma de XI vezes FI, dividido pela soma dos FIs. Essa soma aqui dá 100%, que é a soma dos pesos. Eu corto esses dois zeros com esses dois zeros, a média ponderada é 57. Resposta, letra D, que também confere com o gabarito. Agora, nós vamos fazer o exercício 17, que é o último exercício, que envolve sistema de duas equações a duas incógnitas. Então, o piloto A tem o seu colega
que é o companheiro de equipe, o piloto B. Então, nós temos dois pilotos. E a soma do número de voltas de A por B é igual a 100. E que ele deu mais voltas, o piloto A. Então, o número de voltas do piloto A ele é maior, segundo o texto, que o número de voltas do piloto B. E que a soma dá 100 do número de voltas do piloto A mais o número de voltas do piloto B dá 100 voltas. Muito bem, essa seria a nossa equação 1. Agora, se dividirmos o número de voltas do piloto A pelo número de voltas do piloto B, nós vamos ter um quociente e um resto. É interessante a gente notar o seguinte, quando você divide 9 por 2, dá 4 e sobra 1. Então, você tem que fazer o dividendo vezes o quociente mais o resto, tem que dar o divisor. Então, 4 vezes 2 mais 1, isso dá 9. Esta é a maneira da gente pensar. Então, nós temos que 5 vezes NB mais 10 é igual a NA. Esse resultado eu vou pôr aqui. 5 NB mais 10 é igual a NA. Então, eu tenho a primeira equação e a segunda equação. Eu tenho um sistema de duas equações a duas incógnitas. Logo, eu tenho que somar, que é uma maneira de sumir com uma das variáveis. E qual é a variável que eu vou sumir? Eu tenho o NA do lado esquerdo, se eu passo para o lado direito ele fica menos NA, isso vai embora. E somando todos os NBs, esse com esse, dá 6 NB. 6 número de voltas de B, mais 10 é igual a 100. Passo 10 para o outro lado, 6 NB é igual a 90. Se 6 NB é igual a 90, NB é 90 dividido por 6. Eu vou pegar a metade de 90, 45, e a metade de 6 é 3. 45 dividido por 3, isso dá 15. Mas o que ele quer não é o número de voltas do piloto B, ele quer a diferença entre o número de voltas dadas por A e por B. Então, eu preciso saber o número de voltas de A. Se o total dá 100, o NA só pode ser 85. E a diferença, vamos chamar de delta, a diferença que você poderia chamar NA menos NB, dá 85 menos 15. Quanto que dá isso? 70. 70 é o resultado do exercício. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desta aula 002. Deixe suas dúvidas nos comentários. Deixe também nos comentários sua solicitação de exercícios. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais!